Lia, eu esqueci de fechar tudo. Você fecha tudo para mim depois lá? Aleluia. Estenda suas mãos aqui para o Vitor, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos pela vida do Vitor, te agradecemos porque o Senhor tem abençoado a vida dele, o Senhor tem falado com ele, o Senhor tem dado oportunidades para ele de trazer a tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha agora aqui e use a vida dele em nome de Jesus. Pô, que não seja ele falando, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Que o Senhor fale através dele, Senhor. Ele seja um vaso nas tuas mãos. E o Senhor possa agora o encher e usar com o teu poder em nome de Jesus. E nós sejamos profundamente tocados pelo que o Senhor falar através dele, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu queria que todos os irmãos aí em Filipenses 2, por favor. É o primeiro dos enses lá, gente. Versículo 12. Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Amém. Eu estava lendo esse versículo da Bíblia essa semana, e ele tem falado bastante comigo, tá? Porque, pô, no meu entendimento, e eu espero que no seu também, a salvação, ela é completa. E a partir do momento que eu aceito Jesus, tá? Eu convido ele para entrar na minha vida, entrar no meu coração, ele vai me levar para o céu. Ele vai fazer tudo com respeito à salvação para mim. Então eu não teria que fazer nada para ser salvo, apenas dizer sim para ele. Mas aí eu chego em Filipenses 2 e ele tem esse termo aqui: desenvolvei a vossa salvação. E a gente vai falar um pouquinho disso nessa noite. Amém? Eu queria começar a falar um pouquinho de mim, tá? Eu tenho 26 anos e desde criança eu sou de igreja. Para de rir, mãe. Ficar babando. 26 anos eu sou de igreja, tá? E a maturidade cristã é algo muito engraçado. Porque assim, eu sei que o tempo que eu tenho de igreja conta, tá? O tempo que você tem de igreja conta sim. Algumas coisas acontecem a partir dos anos e isso contribui para a sua maturidade. Porém, tem uma outra maturidade, que é a maturidade espiritual. E isso o Senhor dá conforme você for pegando. E conforme mais você pega, mais o Senhor dá. E é isso que fala um pouquinho sobre desenvolver a salvação, tá? Para você falar assim, a idade que você tem na igreja não conta, tal, isso daí é besteira. Até os 10 anos de idade, eu tive aulinha com a Pri, com a Selma, com, sei lá, um monte de professoras. E nessa época, o meu contato com a Bíblia era muito pouco por parte de mim. Tipo, eu não ia para a Bíblia e não ia ler. Mas naquela época eles me ensinaram várias histórias que até hoje estão aqui dentro, porque eu comecei muito cedo. E essas foram a maturidade que eu cheguei conforme a minha idade foi avançando. Amém? Vamos lá então. A gente começou perguntando, ué, mas a salvação não é algo que é completo, que é de Deus, tal, não sei o que lá? Sim, a salvação é. Mas muitos crentes, e eu me incluo nisso daqui, quando eles se convertem, eles estacionam. E não muda nada, cara.
E assim, eu aceito Jesus e as primeiras semanas, os primeiros meses é uma bênção, mas passa ano, entra ano. E a vida não muda, e nada muda. E essa é a parte que a gente vai entrar para desenvolver a salvação, tá? Então, eu achei 4 pontos. Eu achei 4 pontos que desenvolveram a minha salvação. Eu não me julgo um crente muito maturo. Eu não posso falar que eu sou, já sei tudo, eu sei orar, eu estou no nível apóstolo. Cara, não posso falar isso. Mas se tem algumas coisas que me contribuíram, foram essas daqui, tá? Então, a primeira questão, desenvolvimento pelo Espírito Santo. Tá? Tudo que eu vou falar aqui é com respeito a uma pregação que eu fiz há mais ou menos um mês atrás, que falava sobre as coisas que todo crente tem que vencer. Vencer o mundo, vencer a carne e vencer o diabo. E quando você aceita Jesus, você já tem poder para vencer essas coisas, tá? Porém, para você se desenvolver, nenhuma dessas coisas, elas podem estar te atrapalhando. Então, assim, se você está parado, se você não está se desenvolvendo, volta naquela pregação lá, assiste e vê onde você está falhando. Porque a partir daí, fazendo essas coisas que eu vou falar para você agora, eu sei que o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida. Amém? Então, desenvolver pelo Espírito Santo. Vamos lá. Tá. A gente sabe que o Espírito Santo faz todas as coisas na nossa vida. Poxa, você vai ler a Bíblia, você precisa do Espírito Santo. Você vai orar com alguém, você precisa do Espírito Santo. Você vai conhecer mais, sei lá do que, você precisa do Espírito Santo. É ele que, quando eu vou fazer alguma coisa errada, acende aquela luzinha amarela e fala assim, isso daí que você está fazendo não está legal. Tá? Dito essas coisas, eu poderia entrar em 20 mil coisas para falar do que o Espírito Santo faz na nossa vida e como ele é bom e como ele vai edificando a gente. Mas tem 2 coisas principais que você não pode fazer contra o Espírito Santo. E é dessas coisas que eu vou falar. Se você ler a Bíblia lá, você vai ver realmente 20 mil coisas que o Espírito Santo te ajuda. Eu espero que você leia e que você encontre essas coisas que são maravilhosas e elas te edificam. Mas se você não fizer essas 2 coisas aqui e você ficar atento ao Espírito Santo, você vai se desenvolver. Então, primeiro, Efésios 4:30, por favor. Então tá lá. Todo mundo abriu? Espera aí, vamos esperar. Ainda bem que você tá aqui, cara. Você vai me ajudar. Você também guia. Você vai me ajudar. Achamos? E não entristeçais o Espírito Santo, Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Tá, aí no 31 ele fala algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes do 30 ele também fala algumas outras coisas que eu não preciso falar. Irmãos, se você tem o Espírito Santo aqui dentro, é claro que você não pode viver da mesma maneira que você vivia no mundo. O Dikran falava aqui sobre cair as máscaras no domingo, né? Sobre tirar a mentira e que a mentira e o Espírito Santo. Vem aqui, mãe, de novo. Não, não precisa. Que a mentira com Jesus do lado e o Espírito Santo não combina. Sabe? Se você tem o Espírito Santo de Deus, não entristece ele. Não tem por que você viver de uma maneira que ele não aprova. Uma grande mulher de Deus, Catherine Kuhlman, ela uma vez estava pregando, e na igreja que ela estava pregando estava lotada, 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 lotada. E, estava uma alegria, o pessoal estava cantando, e o pessoal estava rindo, e o pessoal estava pulando, e parecia que o culto era muito legal. De repente ela falou, para tudo, para tudo. Aí, todo mundo parou, ficou aquele silêncio, todo mundo olhou para ela, e ela falou assim, não entristeçam o Espírito Santo. Ele é mais real para mim do que você que está sentado aí. Sabe, não leve a sua vida como se o Espírito Santo não estivesse do seu lado. Não faça as coisas como se o Espírito Santo não estivesse lá. Amém?
1 Tessalonicenses 5,19. Tá, então, se a gente faz coisas que o Espírito Santo não se agrada, isso é entristecê-lo. E aí no 19 ele fala assim, não apagueis o Espírito, tá? Eu não acredito que se você é crente de verdade, se você receber o Espírito Santo, você apaga o Espírito Santo de vez e ele não aparece mais. É como se você passasse uma borracha. Eu acredito que você tem o Espírito Santo, só que às vezes você para de ouvi-lo. E quando você não ouve o Espírito Santo, você começa a apagar. Porque a voz dele começa a ficar mais longe, mais longe. E já você não está mais ouvindo. Então não entristeça, não faça coisas que ele não aprova e não apague. Não faça coisas, não dê ouvidos a ele. Dê ouvidos a ele. Dê ouvidos a ele. Amém? Cara, eu queria que você contasse o testemunho que você contou na quinta. Porque tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o que Deus fez no seu coração e aquilo foi o Espírito Santo. O Pedro, ele estava aqui na quinta-feira e ele falou um testemunho dele, ele vai falar pra gente agora de novo. É possível, né? Tá? Umas 2 semanas atrás eu estava em casa e aconteceu um monte de coisa lá e eu fui dormir. E durante o sono, eu comecei a sonhar que a gente estava louvando aqui na igreja e Deus começou a ministrar comigo na igreja mesmo. Deus me deu algumas visões no sonho mesmo. E eu acordei e eu comecei era como se a música que estava tocando aqui continuasse tocando no meu ouvido, pelo menos no meu quarto. E Deus começou a falar comigo, e uma das coisas que ele falou, acho que é isso que ele está falando, é que quando Jesus entra no nosso coração, parece que ele está entrando numa casa, mas que passou por um terremoto. Então tá tudo devastado lá dentro. Os móveis estão derrubados, fora do lugar, tá tudo sujo, tem teia de aranha lá dentro, tem até madeiras tampando a janela. E o que ele começa a fazer é arrumar essa casa, porque ele é o rei dos reis, ele não vai morar em qualquer lugar. Então ele começa a colocar cada parte da nossa vida no lugar. Ele coloca o móvel aqui, ele tira a teia de aranha, ele ajeita o tapete, ele limpa a casa. E por fim ele tira essas tábuas que estavam na janela, impedindo a luz de entrar. E essas tábuas, pelo que eu entendi, né, podem ser religiosidade, podem ser falta de fé, podem ser 1 milhão de coisas que afastam a gente de Deus e que não deixam a luz entrar no nosso coração. E com essas tábuas ele acende a lareira que está dentro do nosso coração, e esse fogo começa a arder dentro da gente. Utilizando tudo aquilo que tinha de errado na nossa vida, ele acende um fogo no nosso coração. E essa fumaça, que a gente pode dizer que sai pela chaminé, que seria a nossa boca, vem através de evangelismo, de bom testemunho, de falar a verdade, como o pastor falou, tudo proveniente desse fogo que Jesus mesmo acende dentro do nosso coração. Eu tenho orado por muitas coisas e, que nem eu falei, eu de novo vou explicar. Eu não tenho recebido nãos de Deus, mas não porque Ele está me dando tudo que eu peço, mas sim porque Ele está fazendo com que eu peça tudo que Ele quer me dar. Ele tem mudado o meu coração, Ele tem... Eu estou trabalhando no Uber ainda, mas eu fico pedindo, Deus, me tira daqui, minha mãe fica preocupada, meu pai também. E Ele fala, tipo, eu já não dei resposta para você? Ele fala para mim, eu já te falei o que eu vou fazer, cara. Calma. Ele tem me feito orar aquilo que Ele tem preparado para mim. Ele tem colocado a vontade dEle no meu coração. Beleza. Valeu, cara. Sabe, a operação do Espírito Santo. O cara começou a ouvir o que o Espírito Santo fala para ele, andando dia a dia com Deus. Operação do Espírito Santo. Próximo ponto, para você desenvolver a sua salvação.
pela palavra de Deus. Então vamos lá, vamos abrir em 2 Timóteo 3. O 16. Espera aí que tem gente abrindo. 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, só quem lê a Bíblia sabe o quão bom é ansiar pela Bíblia. Tenta ler a Bíblia pelos seus próprios esforços e de repente não lê direito, não pede ajuda do Espírito Santo, vai ser chato e não vai rolar. Mas tem alguma coisa quando você lê a Bíblia com o Espírito Santo que ela começa a entrar aqui dentro e ela começa a te transformar. Para mim, desenvolver a salvação, tá? É quando você lê a Bíblia e ela começa a te ensinar, ela começa a te repreender, ela começa a te corrigir e ela começa a te educar na justiça. Sabe, se você lê a Bíblia e esses não são os frutos que têm aparecido na sua vida da leitura diária, tem algo errado. Se você está estagnado, se você está parado, se você, pensa na sua vida há 5 anos atrás, tá? É a mesma coisa que 5 anos atrás? Pelo Espírito e pela palavra. Vamos começar a ler a Bíblia e pedir para o Senhor: Senhor, educa-nos, corrige-nos. Como é que é mais o quê? Repreende-nos e ensina-nos. Amém? Tá, eu podia abrir o Salmo 119. Detesto quando o professor de escola falava assim, ó, vocês vão fazer de lição para casa, sei lá o quê. Mas a lição para casa que eu falaria para vocês é ler o Salmo 119 e ver todas as coisas que tem no Salmo 119 que Deus fala com respeito à palavra. Gente, vai passar a folha de Bíblia assim, ó, e vai continuar sendo o Salmo 119. E você vai ver lá que tem assim, ó, eu amo a tua palavra porque sei lá o quê. Eu admiro os teus caminhos porque sei lá o quê. Anota tudo que ele fala. E depois faz um resumão assim, de todos os verbos que ele fala com respeito à Bíblia. Desenvolve. Amém? Vamos para o testemunho de quinta também. Você vai chorar, Bia? Não, não, você não. Tá bom. Eu falei que antes. Eu falei que antes ler a Bíblia para mim era um peso, né? Tipo, de começar e parar e tal. Aí tem uma vez que eu comecei, li o Novo Testamento inteiro, assim, falei, agora vai, né? Aí eu parei. Aí eu falei, não. Aí esse ano eu falei, não, peraí, como assim? Eu nunca li a Bíblia, não sei, preciso ler, né? Aí eu peguei uma leitura de 6 meses e falei, vou ler, Deus me ajuda. Eu comecei a ler e tal. E mesmo quando eu não estava muito afim de ler, eu falava, não, eu vou ler. E aí eu me forçava a ler, tipo, não ia dormir sem ler, pra ficar, né, prática e tal. Aí, beleza. Aí, agora, assim, fazer isso realmente mudou, tipo, muito a minha vida. Porque agora eu fico ansiosa para chegar a hora que eu vou ler, porque eu preciso, tipo, a hora que eu paro tudo, eu falo, não, agora eu vou ler a Bíblia, né? Aprendi a, antes de ler, orar. Porque antes eu lia e não entendia muito, né? Aí quando eu comecei esse novo projeto aí de ler a Bíblia em 6 meses, eu comecei a orar e falar, Deus, que eu leia, mas que eu entenda e que eu consiga enxergar situações na minha vida que eu possa realmente aplicar a palavra. Primeira vez que eu fiz isso, eu li um negócio, tipo assim, gente, vocês não estão entendendo. Eu li um negócio que era muito que eu precisava ler. E aí eu falei, meu, fiquei muito feliz.
Aí toda vez que eu faço isso agora, é incrível. Toda vez, tipo, meu, um dia, sempre tem alguma coisa que eu consigo ver na vida, ou que eu, sei lá, leio uma Bíblia. Amém. Tem alguns outros exemplos, testemunhos que eu poderia falar de gente que leu a Bíblia. Por exemplo, tem um adolescente, que eu não vou falar quem é, mas que ele não lê a Bíblia. De repente, uma pastora falou assim, vamos ler a Bíblia junto? Todos os dias, eles se ligavam e ficavam no telefone lendo a Bíblia. Assim. Quem quer, lê. Quem não está afim, não está afim. Ah, Vitor, eu não consigo ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Cara, senta. Cria uma rotina para você. A rotina me ajudou muito, tá? Então, eu leio a Bíblia todo dia no mesmo horário. Se passar aquele horário e eu não ler a Bíblia, cara, eu não vou ler mais. Deus para fazer isso, ou não vai para frente o negócio. Outra pessoa, por exemplo, a Júlia está lá nos Estados Unidos, mas a Júlia era adolescente, lendo a leitura de 4 meses, e estava falando muito comigo porque ia acontecer na leitura de 4 meses. Eu estava lendo também, eu comecei junto com ele. Então, quando de querer pregar alguma coisa, várias das palavras que ele abria, vários dos versículos, eram versículos que eu tinha acabado de ler. E, cara, era muito legal, porque parecia que ele estava falando assim, ó, Vitor, isso, isso, isso. Vitor, isso e aquilo. Isso foi falando comigo. Aí eu falei para os adolescentes da época, meu, pega a leitura de 4 meses, para tudo e começa a ler. E a Júlia, na época, ela fez isso. E, meu, ela conta que a vida dela foram os melhores 4 meses da vida dela. De assistir TV, não dava tempo de fazer outras coisas, então era totalmente focada em Deus. Isso começou a transformar ela. Amém? Vamos continuar. Gente, a salvação pelo Espírito, tá? Que é não entristecê-lo e não apagá-lo, e pela palavra de Deus, que é ler a Bíblia e educar, ensinar, corrigir, enfim. Nossa, desenvolver pela obediência. Gente, é difícil demais de obedecer. Eu falo por mim, sabe? O Dicran chegou pra gente ano passado e falou assim, Vitor, Marina e Priscila, vamos fazer esse projeto? A gente falou, vamos. E até agora, o papel. Sabe, isso vai me comendo porque, cara, eu quero obedecer. E obedecer é assim, falou, vai e faz. Eu sinto que a gente tem falhado na obediência. A gente não tem dado a devida importância da obediência na nossa vida. Sabe, a gente acha que a gente pode viver e ser totalmente à parte do que os nossos líderes, os nossos pastores, ou quem está pregando, fala. Não precisa levantar a mão, tá? Mas, quer ver? Pensa com você aí. Quantas vezes você falou com o Dicran, ou com a Silvia, ou com o Nenê, ou com o Fábio, sobre a sua vida? Você estava precisando de alguma coisa. Eles são seus líderes, eles sabem o que você está passando. Vamos dar a pergunta, tá? Vamos supor que você quer trabalhar para a igreja. Quantas vezes você chegou para eles e falou assim, cara, esse ano, ó, não estou fazendo muita coisa, eu estou à sua disposição. Me chama. Sabe, faz alguma coisa comigo. Me coloca para trabalhar. Quantas vezes você colocou a sua vida à disposição deles? Eu queria abrir Salmos 81. Versículo 13. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel
que escorre da rocha. Sabe, gente, a obediência é tão importante e ela gera tantos frutos que eu vou te dar um exemplo e você vai entender, tá? Então pensa comigo. O povo acabou de sair do Egito, tá no deserto, tá? No deserto, o que eles faziam? O que eles faziam no deserto? Seguiam a nuvem parava e aí montava o acampamento. Você combinou, Combinei, passei para ele. Não. Tá? No deserto, a única coisa que o povo fazia era seguir uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Amor, pega lá na sua bolsa aquele objeto que normalmente não está lá. Empresta para mim. Não. Dani, vem aqui. Dani, essa daqui é a nuvem. Você é o povo no Egito, tá? Ó, a nuvem tá parada. Beleza? O que você faz? Você fica parado? Agora a nuvem anda. A nuvem parou. Senta. Agora levanta. Agora vamos para lá de novo, Dani. Dani, isso é difícil? É fácil demais, né? É. Era só isso. Obrigado, Dani. Era só isso que o povo no deserto tinha. Palmas pro Daniel, vai. Era só isso que o povo do Egito tinha que fazer no deserto, tá? Mas sabe o que aconteceu? Eles chegaram na Terra Prometida. E por 40 anos, esse levantar, tal, vai, desce, tal, foi a única coisa que eles fizeram. Mas quando eles chegaram na Terra Prometida, eles tinham que enfrentar vários povos, vários exércitos, várias muralhas. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você pense comigo. Aonde foi que eles receberam treinamento do BOPE? Treinamento do exército? O que eles sabiam de arma? Nada, eles eram escravos. Quando eles se juntavam lá no Egito, uns 2 ou 3, imagino que já chegava o egípcio no chicote e falava assim, ô, você para aí. Mas eles obedeciam, eles sabiam obedecer. E porque eles sabiam obedecer, a obediência levou-os a ganhar guerras. A obediência levou eles a darem 7 voltas lá em volta de Jericó, e aí as muralhas caíram. Esse é o poder da obediência. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente não concorda com algumas coisas que a gente na frente. Concordar com tudo, tá? Eu estou falando o seguinte. Se é algo que não está na Bíblia, que é contra a Bíblia, você chega para a pessoa que está na frente e fala assim, ó, você errou. A Bíblia diz isso, isso, isso. Você tem que entender que aquela autoridade foi constituída por Deus. E se ela disser, vai para aquela porta e fica todo mundo lá aglomerado, a gente tem que ir para aquela porta e ficar todo mundo aglomerado. Porque Deus abençoa, cara. Meu pai está falando que é a boca de Deus. Fala você, cara. Sofrendo, eles ficaram 40 anos. O povo começou a murmurar. E por isso, o povo começou a dar volta. Quando você ouvir uma instrução do seu líder, do seu pastor, cara, faz do jeitinho que ele está falando. Ainda que você não concorde, você vai colher frutos, porque essa é a palavra de Deus. Esse é o desenvolvimento. Sabe, imagina comigo aquelas pessoas grandes que podem segurar um menininho assim, pela camiseta, e o menininho está correndo, tá? Está correndo, com os pés no alto, assim. Aí vamos supor que a pessoa grande quer que o menininho vá para lá. Ela só solta o menininho no chão e o menininho já vai correndo para lá. É isso que Deus espera da gente, com respeito à obediência. Você esteja pronto assim, ó, para saber, Jesus, para onde eu vou? Pastor, onde você quer que eu vá? Essa é a obediência que a gente tem que ter. Eu vou usar seu exemplo, Tim. Peço licença. O Timóteo, ele estava com algumas dificuldades que todos nós temos, tá? E aí um dia, ele foi conversar com o Dicran.
E o Dicran falou com ele. Eu não sei do que falou, não sei se foi duro, não sei nada. Mas sabe o que aconteceu? Uma semana depois, 2 semanas depois, a cara do mal tinha outra. Eu não sei se algo mudou para ele. Eu não sei se algo melhorou para ele. Eu não sei se as coisas que ele queria ele já alcançou. Eu só sei que a cara é diferente. Porque o cara começou a colocar em prática algo que o Dicran falou para ele. Pedro aqui, e eu vejo o Espírito Santo agindo nele, e por isso ele está diferente, o rosto dele. Vem a Bia aqui, e eu vejo ela lendo a Bíblia, devorando a Bíblia, e eu sei que é por isso que o rosto dela está mais alegre. Aí vem o Timóteo aqui, e eu sei que porque ele ouviu as palavras do pastor dele, ainda que ele não concorde, ou sei lá o quê, ele vai fazer do jeito que o pastor dele fala, e as coisas vão mudar. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ah, tá, beleza. Último exemplo, tá? Efésios 2:10. Dois, 10. Lá diz assim: pois somos feitura dele, Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O último próximo passo para você desenvolver essa salvação, eu diria que são as boas obras. Não estou falando que ninguém vai ser salvo por boa obra, eu estou falando que a partir do momento que você começa a entregar sua vida a Deus e começa a andar do jeito que Ele quer, as boas obras começam a aparecer na sua frente, ou não. Ou você procura por elas para fazê-las. Vou dar um exemplo da Bíblia. Algumas pessoas estavam lá em Atos e eles estavam vivendo em comunidade. E aí um grupo de pessoas estava sendo esquecido na distribuição da comida. As viúvas. O que eles fizeram? Eles selecionaram alguns homens cheios do Espírito Santo para servir. Quem foram esses homens? Quem sabe disso daí? Felipe, Estevão mais 5. Felipe, Estevão e mais 5. Gente, presta atenção. O que foi designado para eles era servir comida. Mas começa a pensar nos caras, tá? Depois disso, depois que ele começou a servir comida, cara, ele foi perante o Sinédrio, ele começou a falar a Bíblia inteira, ninguém conseguia resistir a ele, e eles viam no rosto dele que o rosto era como de um anjo. Porque ele começou a trabalhar para servir viúvo. Sabe, tem faltado para a gente algumas percepções do que fazer aqui na igreja e fora dela. Vou dar um exemplo. Acabou o culto, tem cadeira, tem que recolher cadeira. Acabou o culto, tem copo no chão, pega o copo no chão. Isso é zelo. É boa obra. Como é que é? Mesmo que não seja o seu. Tem chiclete debaixo da cadeira? Tira o chiclete e volta. Não. Tira o chiclete e vai jogar no lixo. Gostou do chiclete, pai? A gente tem que começar a perceber aonde tem espaços para a gente trabalhar no natural. Porque trabalho tem. Você só precisa se envolver. Eu não espero que você... Tipo, gente, não olha para mim, tá? Mas é mais ou menos assim. Faz uns 10 anos, uns 10 anos já, 8 anos, sei lá, que eu cuido do som. E, enrolar fio é muito chato. E são, sei lá, 12 fios, 10 fios. Mas eu faço. Porque é o trabalho que Deus me deu. E eu vou fazer bem feito. Ficar lá atrás é chato. Porque você está longe da palavra, às vezes alguém passa, você se distrai. Mas eu não vou fazer. E é porque eu estou fazendo essas coisas e estou desempenhando elas bem, que eu estou aqui na frente. Porque o Senhor, Ele começa a compensar e trazer o selo dele no trabalhar na igreja. Você tem que achar coisas para trabalhar na igreja.
Eu com 11 anos ou 12 anos de idade, sei lá, tinha o grupo do Mutirão da Limpeza aqui. E eu vinha para o grupo da Mutirão da Limpeza. Tinha um monte de gente aqui que também vinha para o Mutirão da Limpeza. Você tem que trabalhar onde tem lugar. Se você está parado, novamente eu vou falar, se desenvolva pelo Espírito Santo. Deixe ele agir em você. Não entristece ele, não apaga ele. Segunda coisa, se desenvolva pela palavra de Deus. Deixa ela te educar, deixa ela te mudar, sabe? Leia ela todo dia, sim, mas mais que isso, a partir do momento que você leu algo, entendeu algo novo, vai e pratique. Terceira coisa, obediência. Você se pôr debaixo da autoridade, as coisas acontecem. O diabo foge de vós. E a última coisa, pelo serviço cristão, que é isso que eu estou falando. Cara, tem trabalho, arregaça as mangas. E, mano, vai fazer. Vai fazer. Porque se tem trabalho, tem gente para trabalhar também. Quer se desenvolver? Faça essas 4 coisas. Deus vai começar a crescer, você vai começar a mudar. Nenhuma dessas coisas é algo muito espiritual. Que, puxa, só tal pessoa poderia fazer isso. Não, é simples. Eu vejo e começo a fazer. Amém? Bom, mas para que desenvolver a salvação? Qual que é a consequência disso? Gente, é o melhor tipo de vida que você poderia esperar. Sério, a melhor coisa, o melhor jeito que você poderia ser é quando você está bem com Deus e você está fazendo esses 4 passos direito e você está dominando sobre a carne, sobre o mundo e sobre Satanás. Vamos abrir lá? 1 Coríntios 2:9. Essa é uma das consequências do desenvolver a salvação. Diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É como se Deus tivesse vários segredos e a partir do momento que você está sobre todas essas coisas que eu estou falando, você começa a ser parça de Deus e começa a saber o que Ele pensa, o que Ele quer, qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Abri um outro texto, João 10:10. Outra consequência. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Gente, vida em abundância é como se eu estivesse assim, ó, respirando com a maior alegria. Porque não importa o que eu estou passando, não importa a dificuldade que eu estou tendo, eu sei que Deus é comigo. E a vida do Senhor Jesus está saindo através de mim onde quer que eu for. A gente estava conversando lá em cima, na reunião dos adolescentes. E a gente estava falando sobre algumas coisas que a gente pode escutar ou não do mundo. E como essas coisas influenciam a gente. Por exemplo, música do mundo. Cara, você já pensou que o pessoal do mundo, eles não têm motivo para cantar? As coisas que eles cantam são, sei lá, como a gente falava, revolta, 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 ou pornografia, 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 ou sei lá, ele me deixou, ele me deixou, ele me deixou, ele me deixou. É só isso. A gente não. A gente não precisa sofrer com essas coisas, porque a gente tem Jesus. E quando a gente levanta a mão e a gente canta para Ele, cara, que coisa maravilhosa, que sentimento bom. Amém? Vida em abundância. Eu queria orar por vocês. Por quem quiser. Eu sinto que se você quiser crescer, se quiser crescer, tá bom, parei. Leia a Bíblia e faça oração. Se você quiser crescer,
a gente vai orar por você, sobre essas coisas que você pode não estar fazendo, sobre deixar o Espírito Santo agir, sobre ler a Bíblia todo dia, sobre obedecer e sobre desenvolver pelo serviço cristão, que é esse negócio de tipo, quando tem trabalho, você vai atrás do trabalho. Amém? Vamos ficar todo mundo de pé? Já, já. Gente, se sua vida não anda, tá? Ou se sua vida anda, mas é mais devagar do que você esperava, você pode orar para o Senhor e falar assim, Senhor, todas essas coisas que Ele falou aí, eu quero para a minha vida. E eu sei que o Senhor vai me abençoar. 1 João 5,14 fala que tudo que a gente pedir na vontade de Deus, Ele vai fazer. Gente, se a gente orar, se a gente fechar os olhos agora e falar assim, Deus, eu quero ser diferente no ensino da palavra. Deus, eu quero obedecer como Jesus obedeceu até a cruz. Deus, eu quero fazer as coisas que precisam ser feitas, eu quero trabalhar mais. Ele vem e Ele faz. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu queria te pedir que o Senhor... Eu queria te agradecer primeiro porque eu sei que o Senhor nos salvou e que a sua obra foi completa naquela cruz, Senhor. Mas, Senhor, eu queria te pedir que todo aquele que está estacionado, todo aquele que tem sua vida que não está andando, todo aquele que tem seu ministério que é o mesmo há 5 anos e não recolhe frutos, Senhor, vem agora sobre nós, Senhor, e muda essas coisas dentro da gente, Senhor, que a gente comece a se desenvolver para o seu trabalho, Senhor, para a sua obra, Senhor, que a gente comece a obedecer assim como Jesus obedeceu. Coloca essas vontades dentro da gente, Senhor. Senhor, eu sei que muitas vezes a gente tem vontades que não são as suas e a gente não quer largar das nossas coisas, Senhor. Mas vem, Senhor, e muda o nosso coração, Senhor. Tira essas vontades, fazer tudo que não te agrada, Senhor, e põe a vontade de permanecer, de ter no pensamento aquilo que é bom, aquilo que é agradável, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que a clara exposição da verdade, que a clara exposição do Senhor Jesus comece a nos transformar, Senhor, se nós ainda não estamos sendo transformados, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, e comece a nos moldar, em nome de Jesus. Eu queria cantar aquela música, vocês vão cantar aquela música do Soso, cara. Sabe o que é? Isso? Do Soso que vocês tocam aqui, eu não lembro. Isso. Enquanto eles estão tocando, eu queria que você que sente que quer se desenvolver mais, mas que tem algo te impedindo, que tem algo que não vai para frente, ou que é muito tempo a mesma coisa, eu vou orar por você, eu vou chamar alguém